Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom professor. dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Pessoal, eu mandei para a Luana aí hoje de manhã. Haverá, por parte da Associação dos Advogados de São Paulo, haverá webinar sobre negociação coletiva nas demissões, sobre negociação nas demissões coletivas, que é um assunto que está com repercussão geral na STF. E a inscrição é gratuita. Então, acho que se vocês quiserem assistir, eu vou tentar compartilhar por aqui no site da ASP. Seria interessante, porque eu coloquei lá, tirei até um print da foto, então só professores de renome, quase todos da PUC. Ele tem o professor Renato Rua, professor Leonel Masqueto, tem o professor Paulo Sérgio João, que mais que tem ali que eu conheço? Esse Renato Rua aí sim, o cara é espetacular. Essa doutora Ivani Bramonte, Bramante, ela é desembargadora do TRT2. Eu só não conheço esses dois mais jovens. Carlos Eduardo Dantas Costa, mas o pai dele parece ter uma história grande lá, e essa moça aqui. O resto, tudo são professores excelentes, assim. E esse é um tema que o STF está para julgar, né? E esse é um tema que envolve algo que já aconteceu no país, que repercutiu muito no judiciário, muito na mídia, que foi a questão da dispensa coletiva que teve, salvo engano, em 2014. E aí o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos entrou com um dissídio. E até o professor Renato Rua, ele que está aí nessa webinar aí, ele criticou a medida judicial feita pelo sindicato da categoria, porque a gente vai ver que existem mais de uma espécie de dissídio, que são ações coletivas, né? Dissídio econômico, dissídio jurídico, e o sindicato entrou com uma espécie de dissídio, apesar de ter dado. Então, o juiz de primeira instância não reconheceu, porque qual que é a discussão que gera a respeito disso? A discussão é que no Brasil não existe nenhuma norma que impeça. Agora tem a lei da reforma trabalhista, né? Mas até então não existia nenhuma norma, até a reforma trabalhista, que impedia o empregador de fazer dispensa coletiva. O empregador havia uma discussão se ele poderia despedir as pessoas coletivamente ou não, porque na época acho que foram mais de 400 empregados despedidos da Embraer. E aí o sindicato entrou com uma ação, salvo engano, perdeu em primeira instância, mas o tribunal reconheceu que havia ilicitude da dispensa coletiva, que só poderia haver a dispensa coletiva com a participação do sindicato da categoria em negociação. E aí foi para o TST, e o TST reformou essa decisão. Só que essa matéria foi parar no STF, o STF está discutindo essa questão agora. Então, vejam lá, eu não sei como é que acessa, a professora aqui é velho, mas eu mandei lá o linkzinho para a Luana, e a inscrição é gratuita. Então, de repente, vocês vão aprender alguma coisa de negociação, de dissídio. São professores muito bons. Esse Renato Rua, que é o senhorzinho que está ali na foto, ele é top, assim. Ele é um cara fora da curva, assim, sabe?
Eu tive aula com ele, aliás, ele tem alguns artigos publicados. E ele dá uma aula na PUC agora ele se aposentou como professor, mas ele dava uma aula de direitos fundamentais no ambiente de trabalho. Se alguém for fazer algum tema relacionado, tem até livros aqui que ele indica, 2 doutrinas portuguesas e 2 doutrinas nacionais, que você fica apaixonado pela matéria, assim, sabe? Então, é bem legal. Ele fala por exemplo, ele fala de vigia no ambiente de trabalho, ele fala de acesso a câmeras, fala todas essas questões que envolvem os direitos e garantias fundamentais do cidadão no artigo 5º, relacionado ao ambiente de trabalho. Qual o poder diretivo, até onde vai o poder diretivo, até onde vai os direitos dos trabalhadores. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas agora está muito em voga um tema que até um colega de mestrado iria escrever uma dissertação sobre isso, e ele acabou desistindo, que era que algumas empresas têm normas regulamentares internas, e norma regulamentar interna de empresa é fonte de direito do trabalho. Então, norma regulamentar interna de empresa é fonte de trabalho. Existem, e saiu uma matéria no Fantástico sobre isso esses dias, e existem empresas que colocam em norma regulamentar que empregados da mesma empresa não podem estabelecer relacionamento amoroso. Então, olha que interessante isso, sob pena, inclusive, de ser dispensado. Então, ele defende que a questão é você confrontar direitos fundamentais da liberdade do indivíduo de estabelecer um relacionamento amoroso, em contrapartida à proteção à atividade econômica e à livre iniciativa do empregador. Isso saiu uma matéria no Fantástico há um tempo atrás. E algumas empresas, por regulamento interno, proíbem esse relacionamento amoroso entre empregados. De maneira que, se a pessoa se apaixonar no ambiente de trabalho, uma delas tem que pedir demissão. Tem que sair da empresa. E é muito real isso. Tem muito regulamento interno de empresas multinacionais que estipulam isso. Ele queria escrever sobre isso. Ontem eu até dei aula de laboratório, e aí, Patrícia, sexta-feira eu vou dar aula de novo. Só não te passei outra, porque eu não passei nenhuma peça. Então, se vocês quiserem, compartilhar a aula de sexta, ou se ficar melhor, porque sexta começa às 5h30. Ou se ficar melhor às terças-feiras, eu compartilho o link de terça-feira com vocês. Aí vocês só me dizem no final da aula qual que vocês preferem. Que aí eu mando para a Luana, ou mando para você, ou enfim. Né? A de terça-feira é às 5 horas? Não, de terça das 6h30 às 20h, 20h10. Para mim, poderia ser da terça-feira. Tá. Porque na sexta já é o nosso, né? É o nosso... O de vocês... É a Jota. Tá. Então, eu passo sexta-feira que vem, só não me esquece... Na terça-feira que vem, só não me esquece que eu passo o link da reunião para vocês, vocês assistem a aula lá. Bom, e aí... Então, até uma aluna ontem falou, porque eles acham que eu estou pegando pesado no laboratório, sabe? Com as peças, a cara da Luana. Eu falei, gente, mas vocês querem fazer peças simples para sair daqui e não aprender nada? Pelo amor de Deus. Mas, professora, a gente está desanimando com o direito de trabalho. Porque o que acontece com as peças de direito de trabalho, só fazendo um adendo da conversa e começar a dar aula, né? O que acontece é que, realmente, eu acho assim, o aluno que for... Primeiro que eu acho que a gente tem que escolher a segunda fase do exame da ordem na matéria que nós temos afinidade. E segundo, a gente tem que estabelecer uma estratégia também, não só a matéria que a gente tem finalidade, como a gente achar a matéria mais fácil para a segunda fase. Né? Porque é uma estratégia. Apesar de você não ter tanta afinidade, você pode falar, não, mas olha, direito civil eu acho top, mas eu acho que eu posso me complicar numa segunda fase. E a experiência do laboratório, eu acho que serve muito para vocês escolherem qual caminho que vocês vão trilhar. Porque na advocacia, depois que vocês tirarem a carteira da OAB na mão, as coisas ficam mais fáceis em determinado sentido. Porque você atende um cliente no seu escritório, você pode demorar 3 meses para juizar uma ação. Aí você pesquisa na internet, você compra livro, você entra na comissão da Jovem Advocacia da OAB, você troca ideia, você tem um parente, um professor ou alguém que possa te auxiliar
a fazer uma petição inicial? Você tem tempo. Você consegue dar um embromation no cliente, fingir conhecimento. Não, claro, nossa, eu concordo, mas olha, estou com o tempo um pouco apressado, vamos marcar outro dia. E aí você estuda o caso dele e marca outra hora. Então, essas coisas a gente vai sabendo lidar. A gente vai aprendendo um pouco a mentir também na profissão. Isso não é muito bom, sabe? Mas, enfim, são mentiras boas, né? Como diz o outro, mentiras brancas, não sei se isso existe, mas você vai aprendendo a ter um jeitinho, não desonestidade. Professor, mentira branca, sacanagem. Então, não é desonestidade, nem ausência de ética. É você ter um pouco de jogo de cintura com as situações, né? Como se você fosse um pouco de vendedor ali e tal. Mas o que acontece? O que eu acho que é difícil, eu acho que para a escolha de peças, eu acho que o processo de trabalho não é difícil. E eu repito para eles toda hora o seguinte: em âmbito administrativo, em tese, sim, em âmbito judicial, não é isso, mas assim, enquanto não mover uma ação, você só tem duas oportunidades, ou é petição inicial ou é ação de consignação e pagamento. E o examinador de OAB está tão sem criatividade que as peças são petição inicial, contestação, embargo de declaração, recurso ordinário, consignação e pagamento. 5 peças. Desses 15 anos aí que eu estudei, e o recorde é petição inicial, recurso ordinário e contestação, nessa ordem. Aí depois vem consignação e pagamento e embargo de declaração. É muito fácil de identificar isso no case, porque na hora que você olha o caso prático, se não existe processo, só tem 2 peças, petição inicial e ação de consignação e pagamento. Se existe processo, aí você... o problema vai te informar que existe um processo. Empregado só pode ser pessoa jurídica, pessoa física. Empregador pode ser qualquer pessoa, mas se já existe processo, pode ser uma contestação, pode ser um recurso, mas isso vai te identificar. Então, eu falo para eles que a grande dificuldade de trabalho não é no laboratório, não é você identificar a peça em si. É você justamente saber lidar com o direito material. Porque as petições iniciais e o direito material, ou melhor dizendo, né, o direito material do trabalho, ou as petições iniciais, ou numa relação de trabalho, uma petição tem pedidos múltiplos. Você pega uma petição, você tem verbas rescisórias, multa do 477, multa do 467, às vezes você tem uma estabilidade gestante, você tem uma jornada extraordinária. Então, uma petição inicial fica muito enriquecida, porque você tem múltiplos pedidos, múltiplas causas de pedido. E aí eu pego um pouco no pé do pessoal lá para fazer cálculo, né? Tipo, não cálculo, mas pelo menos adivinhar a razão, por exemplo, de férias e 13º, você tem que saber. Trabalhou 1 ano e 3 meses, quantas férias e quantos 13º? Então, assim, tem que saber um pouquinho disso, né? Isso não é difícil. Mas parece que fica aquela coisa meio temerária, assim, sabe? Tipo, nossa, professor, mas isso é muito difícil. Não, isso não é difícil. Né? É que a gente não está habituado. E aí ontem uma aluna falou assim, nossa, professor, eu tô desanimada, ela falou assim, com o direito de trabalho, porque eu queria direito de trabalho, queria advogar na trabalhista. Eu falei, ixi, não estou atendendo a minha finalidade, né? Que é fazer com que o aluno adore minha matéria, mas, enfim, se ela não quer mais, né? Então, alguma coisa de errado está comigo, mas, enfim. Mas eu falei para ela, não desanime, você tem... A gente, em laboratório, na minha concepção, eu tenho que passar o que é real para vocês. Vocês sentirem o drama mesmo. Vocês saberem onde é que vocês vão pisar no exame de ordem, vocês saberem o quanto que vocês têm que estudar, o quanto que vocês não têm que estudar. Não adianta eu passar o pano agora e fazer umas peças super bobas lá, aí você cai na advocacia ou cai no exame de ordem, você não está perdido, porque o laboratório foi muito fácil. Então, não pode ser assim. E eu falo para eles, as peças são, vocês sabem que cada peça que vocês fazem tem uma pontuação. Eu falo para eles,
eu dou nota para todo mundo, né? Só na prova final que eu só, meus critérios de não dar, só aluno errar o direito material eu dou nota, a não ser que a peça venha muito esculhambada, já falei isso para eles. Ou ficar entregando fora do prazo, ou ficar entregando incompleta, aí eu vou tirando um pontinho. Mas, do contrário, todo mundo começa com 5 para mim nas peças. Ah, mas eu errei o pedido do estabilidade gestante. Não tem problema, eu vou te dar 5. Errar faz parte, a gente está aqui para aprender. Só não vai enrolar, copiar peça de colega, fazer peça incompleta. O prazo é sexta-feira, você me entrega na outra, aí sua peça não vai valer 5, vai valer 3, porque a pontualidade é importante em laboratório. Agora, a gente está aqui para aprender, a gente não está aqui para não aprender, né? Então, o que acontece é que vocês têm que ter uma noção do que é. Porque quando eu fazia faculdade, eu não tinha aula eu tinha aula de laboratório, mas eu não advogava, eu era bancário. Eu me sentia um lixo, porque como eu não fazia estágio na área jurídica, chegava lá, eu tinha uma maior dificuldade de redigir as peças lá, né? Era bancário. Mas talvez, assim, se alguém tivesse me dado um input, porque eu passei por aquilo fácil, não me lembro de ter tido dificuldade. Não é porque eu sou inteligente, é que talvez ninguém me deu uma puxada ali, entendeu? Para eu ver a necessidade daquilo. A minha sorte, quando eu fui fazer exame de ordem, tinha um professor na Unital, que era o professor Jamil, que dava aula de processo penal, ele dava aula particular para o exame da ordem. E a aula dele, o cursinho que ele abria, ele alugava um espaço e dava para 20 alunos. Então, ele só fazia uma aula para a segunda fase. Ele ensinava você a identificar as peças, a redigir as peças. E aí eu fui para o direito penal porque eu sabia que tinha apoio de alguém para estudar ali. E era top a aula dele, assim, de uma turma ele abria de 15 alunos, não eram muito alunos, era particular, a galera pagava para ele. Tipo assim, 14 passavam, ou os 15 passavam na segunda fase. Era bem legal, sabe? Mas, enfim, é isso. Então, eu espero que no 9º semestre todos vocês estejam comigo no laboratório. Tá bom? O senhor da Previdência também? Eu dou. Mas eu tenho assim, esse semestre parece... Vocês estão tendo Previdência? Não, vocês têm no 8º semestre, né? É. Esse semestre só teve uma turma de Previdência. Aí a professora Marisa pegou. Porque, na verdade, meu concurso é de Direito, Trabalho e Previdenciário. O doutor Wagner fala assim, o professor Wagner fala, você é o chefe da cadeira de Direito e Trabalho. O Luiz Arthur é chefe da cadeira de Processo e Trabalho. Só que esse semestre, por exemplo, o Luiz Arthur ficaria com muito pouca aula de processo. Então, a gente dividiu um pouco as aulas de maneira que eu não peguei todas as de Direito e Trabalho. Semestre passado, a professora Marisa parece que ela só pega 4 horas aulas de Previdência, que é a juíza aqui. Aí, o restante ficou comigo, entendeu? É porque ela me disse que ela não pega, ela é minha chefe, né? Ela me disse assim que ela não pega a turma de manhã. Ela falou assim que provavelmente a gente teria aula com o senhor. Ah, é isso mesmo. E eu acho que ela só pega 4 horas aulas por semana, alguma coisa assim. Não tem tempo, né? Complicado. Então, talvez vocês tenham realmente comigo. E, por azar de vocês. Porque o meu negócio é direito e trabalho, mas tudo bem, eu me viro de bem. Ai, professor, eu não aguento mais minutar a aposentadoria, sentença de aposentadoria por tempo de contribuição especial. Olha. Ah, é? Encanei da Seguridade Social. Então tá bom. Bom, gente, mas passando toda essa breve enrolação e introdução, quem tiver interesse, realmente está com a Luana lá, o webinar lá de negociação coletiva nas demissões coletivas. É um assunto que está no STF, é um assunto que impacta, porque é uma novidade no país, assim, com a demissão da Embraer. Já teve um caso na Ford, então, é um paradigma de decisão que vai vir ao STF. Na verdade, eles vão discutir o que eles acham ali a respeito se tem que ter, para uma empresa no Brasil, mandar de forma coletiva, e o que é uma demissão coletiva? É um grupo de trabalhadores, uma série de coisas, se tem que haver uma negociação com o sindicato. Ou se a empresa, pela livre iniciativa, que é uma garantia constitucional, que está na Constituição, no artigo 170, salvo engano, ela pode simplesmente despedir sem comunicar ao sindicato. Então, há um conflito de interesse, há um conflito de garantias e direitos fundamentais aí nesse sentido.
Vocês acham lá, se vocês colocarem artigo Renato Rua sobre isso, que é um dos professores que está no webinar, ele está lá, ele tem artigos sobre isso. Então, acho que é interessante vocês participarem nesse sentido. Mas hoje, o que a gente queria falar aqui com vocês é dos meios de solução de conflitos extrajudiciais. Então, e antes de adentrar nessa aula, a gente falaria um pouco também do que são os interesses coletivos. E aí eu preciso necessariamente ir atrás do Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão ver essa noção quando vocês estiverem em defesa do consumidor. E essa noção é demasiadamente importante. Porque dizem não, né? No que tange a direitos fundamentais, de interesses coletivos são direitos de terceira geração de interesses de direitos fundamentais. Então, primeira geração de direitos fundamentais, direitos de cidadania e de liberdade. Basicamente, o que está no artigo 5º. Segunda geração de direitos fundamentais, direitos sociais. Começa no artigo 6º e vai lá até o artigo 11, 12. Direito ao trabalho, direito à seguridade social. São direitos sociais. E aí é a terceira geração de direitos, que são a coletividade, interesses coletivos. Quais os ramos do direito que entram nessa perspectiva de coletividade de interesses coletivos? O Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta esse interesse. No direito do trabalho, porque o direito do sindicato ou o direito sindical é um direito coletivo. E o direito, por exemplo, ambiental, que também é um direito coletivo. Haja vista que quando a gente pensa, por exemplo, no direito, eu gosto muito de dar o exemplo do direito ambiental, porque é a mesma perspectiva para os 3 ramos do direito. Eu posso ter outro aspecto do direito coletivo, mas vocês lembrem quando teve Brumadinho, teve qualquer coisa dessa situação de barragem que estourou e vitimou lá as pessoas, toda uma comunidade destruiu casa, há uma interferência do Ministério Público. E não é porque o Ministério Público cuida apenas de questões ambientais, porque o Ministério Público cuida, como custos legis, interesses da coletividade. Um outro exemplo, quando o prefeito novo assumiu, ele flexibilizou a regra quanto relação ao Covid, ele flexibilizou a regra do governador, e aí ele autorizou a abertura das academias em Taubaté. Então, o Ministério Público foi e falou, olha, se não determinar o fechamento das academias, eu vou ingressar com uma ação civil pública. E pediu uma multa contra o município, ser condenado em multa, em astrientes, enfim, ou numa própria indenização. Mas ele fez isso por quê? Porque ele cuida também de interesses coletivos. E aí a gente tem que saber o que são esses interesses coletivos. E a definição desses interesses coletivos, e isso se aplica muito ao direito do trabalho, ou se aplica muito não. Eu vou lá trazer essas noções para o direito coletivo do trabalho, eu tenho que necessariamente buscar na Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 81. Artigo 81, que vai me trazer a noção ou o conceito de que são esses interesses ou esses direitos. Então, fala lá o artigo 81. A defesa dos interesses e direitos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. No direito do trabalho, a gente chama de dissídio individual ou dissídio coletivo, que aqui tem uma particularidade que a gente pode ter no direito do trabalho, legitimidade dos sindicatos ou do Ministério Público do Trabalho. A defesa coletiva será exercida quando se tratar, e aqui que é o importante, interesses ou direitos difusos, assim entendidos para este código, os transindividuais, de natureza indivisível, que seus titulares, que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por uma circunstância de fato.
Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeito deste código, os transindividuais de natureza indivisível, que sejam titular um grupo, uma categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou como parte contrária por relação jurídica base. E interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos o que decorrem de origem comum. Então, olha só, o CDC, ele fala assim, poderá haver a defesa do consumidor, e aí se aplica ao direito do trabalho, o direito coletivo do trabalho, se aplica ao direito ambiental, é uma noção de direito coletivo. Então, todos os ramos do direito, quando vão pensar em interesses coletivos, e a palavra interesse é muito importante, vai lá no artigo 81 para saber quais são os interesses. Interesses difusos, interesses coletivos ou individuais homogêneos. Por isso que a palavra interesse aparece na redação do artigo aqui. Então, olha só, o que o Código de Defesa do Consumidor fala? Olha, se o indivíduo quer ajuizar uma ação, reclamar alguma relação de consumo, ele pode fazer isso pessoalmente, ele vai lá em juízo e reclama o seu direito que ele acha que tem. Mas ele pode fazer isso na esfera administrativa. E a gente vai só ter que saber quem que tem legitimidade para postular o direito coletivo, na esfera administrativa não, desculpa, ele tem que saber quem que tem legitimidade para postular esse direito coletivo, que é esse direito, esse novo direito da terceira geração dos direitos fundamentais. Então, eu não estou preocupado com o indivíduo lúcio na relação de consumo. Eu estou preocupado com algo que tem um âmbito muito maior, uma abrangência maior de indivíduos. Se o Lúcio comprou uma bicicleta que veio com defeito, ele vai no PROCON, ele ajuiza uma ação e reclama lá a devolução do preço, a troca da mercadoria, enfim. Isso é um direito individual, nós não estamos discutindo um direito individual. Nós estamos discutindo aqui interesses coletivos. E aí, por exemplo, eu gosto de chamar muito atenção para esse exemplo, para vocês terem noção do direito coletivo, do interesse coletivo, aquela situação dos recalls de fábrica de montadoras. Agora, por exemplo, está tendo uma aí, não sei se é do Onix ou alguma coisa, estava anunciando na televisão. Estava lá anunciando, por favor, proprietários de Onix, sei lá se era Onix, mas, enfim, estava anunciando na Globo. Né? Proprietário de veículos tal, fabricados entre os anos de tal ano a tal ano, comparecer na concessionária, agendar a troca da peça X sem custo para o consumidor. Por que uma montadora está preocupada com isso? Porque ela sabe que o ordenamento jurídico existe uma proteção de forma coletiva, em que talvez o legitimado não vai ser eu, o indivíduo Lúcio, não vai ser a Luana, não vai ser a Patrícia, não vai ser a Érica, vai ser alguém que é legitimado para postular o interesse dessas pessoas. O Ministério Público poderia entrar com uma ação coletiva, por exemplo, dizendo, olha, todo mundo que comprou esse veículo tem uma situação de danos morais, por exemplo, porque esse veículo, esse defeito na peça, ele pode prejudicar, ou pode vir a óbito, ou pode vir a morte de todo mundo. Só que quando eu penso que todo mundo que comprou esse veículo X do ano de tal a tal, eu preciso entrar no artigo 81 e saber definir. Professor, mas quem comprou esse veículo, tá? É interesse difuso, é interesse coletivo ou é interesse individual homogêneo? Neste exemplo, alguns da doutrina falam que é interesse coletivo e interesse individual homogêneo. A gente vai tentar entender isso um pouco. Não é o meu foco aqui, porque vocês vão rever isso daí, esse conceito em CDC, em defesa do consumidor. Mas vejam só, e a legislação traz no inciso 1, 2 e 3 o que são cada um desses interesses. Então, quando uma montadora faz isso, é óbvio que ela está fazendo por uma questão jurídica, talvez uma questão humana, não querer que as pessoas se acidentem e venham a óbito, enfim. Mas é uma questão jurídica. Porque talvez individualmente, de um universo de todo mundo que comprou aquele veículo,
não tenha condições de saber que aquela peça apresenta defeito. Então, de repente, de 50 mil pessoas, talvez, sei lá, 1.000 pessoas constatem o defeito da peça. Se ela não tivesse, se o direito do consumidor não existisse, eu poderia pensar que essa montadora agisse de má fé. Ou então, melhor dizendo, bom, eu não vou fazer absolutamente nada. Deixa que as pessoas reclamem individualmente o seu direito contra mim. Quem descobriu o defeito da peça, ok, que venha acima de mim, que ajuize ação contra mim. Mas não é isso a perspectiva do direito consumidor. E o direito consumidor foi muito inteligente nesse sentido para dizer, olha, não é assim. Tem um legitimado aqui, que é o Ministério Público, ou as associações de proteção ao consumidor, por exemplo, que são legitimados para defender o interesse dessa coletividade. E isso se aplica a alguns ramos do direito. Por exemplo, uma ação civil pública contra a Samarco, contra a Vale do Rio Doce, daquelas barragens que caíram. Há o interesse coletivo. A gente só precisa saber se é um interesse difuso, é um interesse coletivo ou individual homogêneo. Mas há de convir que quem entrou com a ação, as pessoas poderiam entrar com a ação individualmente, mas o Ministério Público já entrou com uma ação coletiva para todos os moradores que moram naquela região. E lembra a situação que eu falei da questão do substituto processual, para vocês, que a Patrícia mandou até uma notícia? É isso. Está extremamente ligado a esses conceitos. Porque você atende numa ação pessoas que podem ou não ser determinadas, ou um grupo de pessoas determinados. Então, o Ministério Público ajuizou uma ação para todo mundo que morava a tantos quilômetros da barragem de Brumadinho, e todo mundo que foi afetado. Basta que na fase de execução, lá na frente dessa ação civil pública, as pessoas se habilitem comprovando que realmente, com uma reparação de danos, que moravam naquele local. E aí é o mesmo sentido de uma ação como substituto processual. Eu não preciso identificar quem são os autores da ação. Eu estou substituindo todos os autores. Porque aí ou eu estou dentro do direito coletivo, do interesse coletivo, ou do interesse individual homogêneo. Ou estou no inciso 2 ou no inciso 3. No direito do trabalho, só adiantando para vocês, no direito coletivo do trabalho, eu só tenho legitimidade para ajuizar as ações à luz do artigo 81, ou o Ministério Público ou os sindicatos, para ajuizar essa ação, legitimidade ativa, quando se trata de direitos coletivos ou direitos individuais homogêneos. Direitos difusos, a maioria da doutrina fala que nem o sindicato, nem o Ministério não teria objeto de ação para postular direitos difusos no direito sindical ou no direito coletivo do trabalho. Só direitos coletivos, artigo 81, inciso 2, ou direitos individuais homogêneos. Então, olhem só. Eu tenho aqui, eu vou passar um slide para vocês aqui, depois que eu tenho algumas definições aqui, para eu não ficar lendo. Então, assim, interesse do indivíduo como um bem jurídico protegido, e o interesse coletivo teria essa mesma gênero, mas que, por óbvio, é de uma coletividade de indivíduos. Então, qual o interesse que o artigo 81 está dizendo? Ele está fazendo referência aos dois interesses, mas mais especificamente, ele está destrinchando, ou ele está caracterizando, ou ele está trazendo o conceito de quais são esses interesses. Né? Então, olha só, interesses difusos, assim entendidos para efeito desse código, transindividuais. Por que transindividuais? Ultrapassam a figura do indivíduo. Eu vou numa coletividade. Eu não me preocupo com o Lúcio que comprou o veículo ou com o Lúcio que mora em Brumadinho. É transindividual. Ele ultrapassa a esfera do meu interesse pessoal. Ele vai no interesse da coletividade. Por isso que é um interesse difuso.
de natureza indivisível. Eu não consigo dizer o quanto o Lúcio tem de prejuízo ou o quanto o Zé tem de prejuízo. A natureza do direito ela é indivisível. Todos foram atingidos pelo mesmo fato, pela mesma circunstância. Caiu a barragem e destruiu todas as casas. Todos que compraram os veículos da marca X no ano de tal a tal, existe um defeito na peça. A natureza é indivisível. Eu não consigo individualizar qual o prejuízo de cada um ou qual é o direito proporcional de cada um. Só que, para interesses difusos, os titulares são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. E aqui eu tenho algo muito interessante. Porque nos exemplos que eu estou dando a vocês, tanto do veículo no recall e quanto em Brumadinho, talvez eu consiga determinar quem é o grupo. Se eu consigo determinar quem é o grupo atingido por esse fato, por essa circunstância de fato em si, eu saio da perspectiva dos interesses difusos e entro na perspectiva dos interesses coletivos. Então, vejam só, aqui nos interesses difusos, eu tenho titulares pessoas indeterminadas. Aqui nos interesses coletivos, vejam que é a mesma redação, até aqui, ó, transindividuais, ou seja, passa da pessoa do indivíduo, tem natureza indivisível e que seja titular o grupo ou categoria ou classe de pessoas ligada entre si ou com a parte contrária por uma reputação jurídica base. Então, olhem só que interessante. As redações, elas são idênticas até o momento da natureza indivisível. Só que na natureza, nos direitos difusos, eu não consigo identificar os titulares que foram atingidos e são ligados por uma relação de fato. O exemplo de Brumadinho poderia ser isso. Eu não consigo qualificar todos os prejudicados, até porque eu não tenho controle de todas as pessoas. Você imagina uma área gigantesca que foi destruída, não tem um controle. De repente, qualquer uma pessoa que aparecer lá pode ser ofendida, a gente não sabe. Então, poderia realmente ser um direito difuso nessa perspectiva. Se eu não consigo identificar quem são os titulares, o Ministério Público atua em nome de todos aqueles que foram prejudicados, mas eu não consigo identificar os titulares. E todos são ligados por uma circunstância de fato. Qual circunstância de fato? Caiu a barragem de Brumadinho. Por exemplo, uma substância, imaginemos, existe uma história, e eu não sei se é verdade, nunca fui atrás disso, existe uma história que na lata de Coca-Cola Zero tem que ter um recadinho lá. Eu nunca fui atrás disso, tá, pessoal? Eu escutei isso, mas eu estou dando um exemplo porque ele me parece muito pertinente para a matéria. Mulher grávida, mulher gestante não pode tomar uma substância chamada fenilalanina, alguma coisa assim. E parece que é um tipo de açúcar lá, eu sei lá o que é, uma substância química, e parece que o refrigerante zero tem essa substância. Então, assim, não vinha no refrigerante zero essa informação de que mulheres grávidas não consumir tal produto. Então, olhem só o interesse difuso desse direito. Eu não consigo identificar os lesionados. Eu não consigo identificar os titulares desse direito. Mas eles são todos ligados por uma circunstância de fato, todos aqueles que consomem Coca-Cola Zero. Portanto, o Ministério Público poderia ajuizar uma ação, e dizem que ajuizou até para o refrigerante vir com a informação disso, eu não sei se é verdade, mas o exemplo é muito pertinente com relação a isso. Eu sei que a substância, realmente, mulher grávida não pode tomar Coca-Cola Zero, etc. e tal. Mas, olhem só a perspectiva. Eu não consigo identificar os titulares, mas nem por isso o direito do consumidor, na perspectiva difusa, não deixa de ser protegido. O Ministério Público poderia entrar com uma ação determinando que venha a informação na lata sobre pena de multa e, inclusive, pedindo indenização por danos morais. Só que é óbvio que essa indenização, se eu não tenho como identificar quem são os titulares,
vai para um fundo qualquer. No caso do direito do trabalho, vai para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e esse, se fosse direito coletivo difuso, né? E esse dinheiro é utilizado por alguma coisa pública ali, né? Numa condenação dessa forma. Agora, direito coletivo, eu consigo identificar o grupo de pessoas atingidos por essa relação jurídica que ele diz aqui na norma. Então, fala assim, que sejam titulares, grupo de pessoas, ou categoria, ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária numa relação jurídica. E aí eu vou puxar a bola aqui para a minha matéria. Bom, categoria ou classe é o que a gente usa toda hora. Nosso sistema sindical é formado por categorias, né? Ele é dividido em categoria econômica e categoria profissional. Ou classe de pessoas ligadas entre si, todos os trabalhadores metalúrgicos de Taubaté. É uma classe, é um grupo de pessoas que tem um grupo de pessoas ou uma classe de pessoas ligadas entre si, que têm interesses comuns. Os metalúrgicos, os bancários têm outros interesses. Ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Todos os trabalhadores da Ford foram impactados pelo fechamento da Ford. Eu poderia falar no interesse coletivo lá dentro? Eu posso mensurar no interesse coletivo. A questão é que, assim, a depender do direito. Se eu estou falando, como esse exemplo, que não é o caso da Ford, da demissão por massa, da demissão coletiva ou da demissão em massa, que eles usam a expressão, que aí da Ford escapa um pouco disso, porque eles vão fechar a unidade no Brasil. Se eu acho direitos com natureza indivisível, eu posso pensar no interesse coletivo de todos. E são pessoas ligadas entre si e também com uma relação jurídica com a parte contrária, que é a própria Ford. Isso significa o quê, professor? Que o sindicato, nessa perspectiva, poderia entrar com uma ação como substituto processual, postulando esse interesse coletivo, esse interesse de direitos coletivos que são individuais. Por exemplo, imaginemos que o sindicato ache, é um exemplo bem bobo, tá? Mas ache que o fechamento da Ford e a maneira como foi todinha feita o procedimento de encerramento, a forma de comunicação dos trabalhadores, o jurídico lá dos sindicatos metalúrgicos achou que isso gerou um dano moral. Ele poderia entrar como um substituto processual pedindo dano moral coletivo, porque ele sabe que é o grupo, que são as pessoas que trabalham na Ford. A natureza do direito é indivisível, porque ele está pedindo um dano para todos os trabalhadores da planta, e tem uma relação jurídica ligada com a Ford, desses trabalhadores com a própria Ford. Caberia plenamente no artigo 81, inciso 2. Caberia plenamente no artigo 81, inciso 2, essa natureza coletiva. Então, olhem só, no direito do trabalho, eu consigo pensar no direito coletivo do trabalho, na legitimidade tanto do Ministério Público do Trabalho, quanto dos sindicatos, para mover ações coletivas de acordo com o artigo 81, inciso 2, interesses coletivos. Interesses difusos, não. Interesses difusos, não. Geralmente, interesses difusos não se aplicam ao direito do trabalho, por quê? Porque eu consigo identificar o grupo de pessoas atingidas. Eu sou um grupo de trabalhadores. Quando eu falo em interesses difusos, eu penso em Ministério Público e em ação civil pública. Ministério Público Estadual, Federal, enfim. Quando eu penso em interesses coletivos no âmbito trabalhista, eu penso em sindicato e Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho pode entrar com ação civil pública e sindicato, ações coletivas e ação civil pública também, para quem entende que o sindicato pode ajuizar uma ação civil pública. Mas eu também tenho os interesses individuais homogêneos. Interesses individuais homogêneos, como a lei diz aqui,
vocês vão rever esses conceitos em defesa do consumidor. Interesses individuais homogêneos, assim entendidos, decorrentes de origem comum. Por exemplo, ele às vezes se confundem muito com interesses coletivos. Aqui, ele não fala que são, por exemplo, ele não trata aqui, por exemplo, do grupo, mas é óbvio que eu estou falando de uma coletividade. Só que dentro dessa coletividade, eu consigo buscar o indivíduo. Eu consigo também verificar a individualidade e consigo buscar o interesse daquele indivíduo dentro da individualidade. Então, olhem só, imaginemos, por exemplo, e é um exemplo que tem um duplo sentido, vamos dizer assim, um duplo sentido. Imaginemos que eu trabalhe no setor, existe um grupo de trabalhadores de uma indústria, pode ser a Volks, por exemplo, Taubaté. Então, eu tenho um grupo de trabalhadores ligados por uma relação jurídica com a própria Volks, e aí eu tenho que identificar os interesses. Lá na Volks tem 2.000 empregados. E aí eu tenho um determinado setor de pintura que, desses 2.000 empregados, 50 empregados trabalham com pintura e teriam direito, por exemplo, aqueles 50 adicional de periculosidade. Então, eu saio de uma coletividade, que seriam todos os trabalhadores da Volks, e venho para uma coletividade relativamente menor. Identifico que naquele setor de pintura, eu consigo identificar muito bem os indivíduos dentro daquele pequeno grupo, têm direito à periculosidade. Então, eles têm, por exemplo, eles têm ali naquela situação um direito individual homogêneo, que tanto pode ser postulado de forma coletiva pelo sindicato, como pode ser por ele mesmo postulado contratando um advogado particular. Então, por exemplo, um outro exemplo de direito, um outro exemplo que aconteceu, que é factível, de direito individual homogêneo, que todos têm um direito relativo a uma origem comum, por exemplo, nesse caso da pintura da Volkswagen, todos trabalham no setor de pintura. Eu extraio dessa coletividade indivíduos que eu identifico e todos trabalham no setor de pintura. Então, esses 50, eu posso afirmar efetivamente que esses 50 indivíduos teriam direito à periculosidade. Por exemplo, quando teve a explosão do shopping de Osasco, há uns anos atrás. É um direito individual homogêneo, que tanto caberia uma ação até coletiva, mas eu consigo identificar os indivíduos dentro de um determinado grupo. De todos que estavam no shopping, só um determinado grupo foi atingido na sua esfera material e moral com a explosão. Um corte, um problema de saúde ou um dano moral. Aqueles que se evacuaram não foram atingidos pela explosão, apesar de pertencer àquele grupo de interesses individuais homogêneos, não foram os prejudicados. Então, todos têm uma origem comum, só que eu consigo identificar um pequeno grupo de indivíduos que podem tanto ser representados numa ação coletiva quanto numa ação individual, postulando indenização por danos morais e materiais. A queda do avião da TAM. Então, você pode ver que houve, por exemplo, vários advogados lá que estão postulando, as vítimas estão sendo representadas por vários advogados, porque o direito é individual homogêneo. Mas existe um grupo que tem uma relação de origem entre si, entendidos decorrentes de origem comum, a queda do avião da TAM, todos que vieram a falecimento. Poderia haver uma ação coletiva
postulando o direito individual homogêneo? Poderia. Só que como eu consigo identificar os indivíduos no grupo, né? E não que os outros, não que o interesse coletivo eu não consiga, né? Mas aí a perspectiva é outra, porque eu identifico um grupo ou uma categoria, metalúrgicos, relacionados com uma relação jurídica, com a fábrica, né? Então, eu poderia destacar desses, e aí se confunde muito o individual homogêneo com o coletivo, mas os direitos individuais homogêneos, eu consigo mover essa ação para essa pessoa de forma destacada uma a uma, dentro daquele grupinho. Tá? Mas o que eu quero que vocês gravem desta aula é que eu não aplico o conceito de direitos difusos como legitimidade para sindicato ou Ministério Público atuar no âmbito do direito coletivo do trabalho. Será aplicado apenas em interesses coletivos e individuais homogêneos. E aí eu tenho que ver caso a caso para ver se enquadra no inciso 2 ou no inciso 3º do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Um exemplo de direito coletivo, por exemplo, que envolveu até uma situação que nós vamos estudar aqui, a greve dos espanhóis no ano passado em hospitais. Teve um hospital, teve um determinado momento que os espanhóis fizeram greve. Fizeram greve porque estavam faltando EPIs, ou os EPIs estavam muito mal fornecidos, vamos dizer assim, ou além do seu vencimento, por conta da Covid. Teve um hospital na Espanha que os enfermeiros fizeram uma greve ambiental. Se eu identifico aquele grupo de pessoas, é um grupo ou uma classe. Enfermeiros, auxiliares e técnicos daquele hospital na Espanha. É um direito coletivo, tendo uma relação jurídica com o próprio hospital. Normas de saúde, segurança e medicina do trabalho. Tá? Então, todos têm um direito indivisível. Todos têm o direito a um EPI, todos têm o direito a uma segurança e medicina do trabalho. Agora, olha só, se eu pego um setor de uma empresa que tem insalubridade, eu também estou falando de um grupo. Ah, são 10 pessoas. Mas por que não é interesse coletivo? Porque eu consigo, além de individualizar os indivíduos, eu vou ter que, pormenorizadamente, verificar qual a insalubridade de cada um. Quanto tempo cada um trabalhou ou trabalha, para ver quanto que é essa insalubridade, quais são as condições. Então, eu saio um pouco da coletividade, da natureza do direito indivisível, e vou afunilando mais para a individualidade. Mas ele não deixa, de certa forma, ser coletivo. Mas ele passa a ser individual homogêneo, por quê? Porque todos estão ligados por uma mesma ocorrência, um agente insalubre naquele ambiente de trabalho. Só que eu trabalho 3 anos, eu tenho mais direito que a Luana, que trabalha 2 anos. A Patrícia, de repente, ela não é o contato habitual, então ela vai ter uma redução ainda maior da insalubridade. Então, seria o exemplo, que nem eu falei da cabine de pintura, do adicional de periculosidade, do interesse individual homogêneo. Então, olhem só, os direitos individuais homogêneos identificam-se os grupos e os sujeitos de forma individual, que têm a mesma origem. Importante notar que os indivíduos homogêneos, eu posso individualizar o direito de cada indivíduo. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Quando eu falo num direito coletivo, e aí eu falo em medicina e segurança do trabalho, eu falo todos os trabalhadores têm o mesmo direito, utilização de EPI. Quando eu falo em direito individual homogêneo, eu destaco esses indivíduos do coletivo, todos os trabalhadores do setor de insalubridade,
mas eu consigo individualizar o direito de cada um. Um vai ter direito a 2 anos de insalubridade, o outro a 3 anos. Isso seria um direito individual homogêneo. O que é importante é que, eu repito, o sindicato pode atuar em direitos coletivos e individuais homogêneos. No direito coletivo do trabalho, sindicato e Ministério Público atuam em direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, porque não seria possível existir um ambiente de trabalho, relações de trabalho, cujos sujeitos não são identificados. Por isso que eu não aplico a noção de direitos difusos no direito coletivo do trabalho. Não seria nem lógico essa situação. Certo, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. O senhor disse que no direito individual homogêneo, tanto pode ser por uma ação individual quanto por uma ação coletiva. Isso é ter o objeto divisível? Por isso que ele diz que é indivisível? Isso. Porque ele pode ser tanto por um quanto por outro. Isso, exatamente. E o indivisível seria só por ação coletiva. Só por ação coletiva. Mas olha só, boa pergunta, Patrícia. O CDC, ele permite que em algum momento eu postule individualmente. Não é que eu postule individualmente. Vou tentar explicar para você. Imaginemos que o sindicato entrou com uma ação coletiva. Natureza indivisível e tá. Só que foi como substituto processual. Aí um cliente te procura no escritório e fala assim, doutor, a empresa X não me pagou nenhuma ação e ele não te fala da existência da ação coletiva. Isso é mais comum do que você pensa. E aí você vai lá e entra com uma ação individual para ele, postulando a mesma coisa que o sindicato está postulando na ação coletiva. Existe um dispositivo no CPC que traz uma regra para isso. A grosso modo, para a gente não ficar falando de processo aqui, a grosso modo, se a ação coletiva foi ajuizada antes ou não, mas se ela não tem sentença, o juiz vai suspender a sua ação individual. Você só pode postular o seu direito, onde é que você só pode? Depois que sair a sentença condenatória, aí você pode ingressar na fase de execução habilitando o seu crédito. Agora fala assim, agora eu não quero mais que o sindicato postule o meu direito na fase de liquidação e execução. Agora eu quero ser representado por um advogado particular. Aí pode. Mas veja só, nessa perspectiva, o direito não se tornou indivisível. Ou divisível, melhor dizendo. Porque eu só fiz o seguinte, eu segurei a minha ação individual, esperei a sentença condenatória e fui habilitar meu crédito. Então, no caso... Por isso que o direito é indivisível, porque senão o juiz não suspenderia a minha ação individual. Mas tá, então no caso ele entrou com uma ação coletiva, ganha. O sindicato entrou. Quando ele ganha, na fase de cumprimento de sentença, ele vai individual, isso? Aí ele pode optar em habilitar o crédito, falar, agora eu não quero mais que o sindicato postule o meu direito e eu vou querer que o meu advogado entre nessa fase aqui para receber o meu crédito. Na fase do cumprimento da sentença. Isso. O que não seria muito inteligente para o pai trabalhador. Se porventura ele vai ter que pagar alguma coisa para o sindicato, você também vai cobrar dele, né? Vai pagar dois honorários, né? Porque o sindicato trabalhou até ali, né? Então não é muito inteligente o trabalhador fazer isso. Mas às vezes você pode estar desavisada e o cara não te avisar. E você chegar lá, a empresa pegar e falar assim, olha, tem litispendência. Porque já existe uma ação coletiva com o mesmo objeto da ação. Mas, na verdade, não é litispendência. Na verdade, não vai dar litispendência, o juiz vai perguntar, doutor, o juiz vai falar, doutor, eu vou suspender a sua ação até o julgamento da ação coletiva. Até o julgamento da ação coletiva. Porque a natureza do direito é indivisível.
Porque senão ele vai dar duas sentenças confrontantes. Aí não pode. Entendeu? Entendi. Bom, pessoal, e aí, olha, a gente entra, que era o que eu queria falar, mas eu vou fazer uma breve introdução, na questão dos conflitos de interesses. Então, toda negociação do sindicato, e a gente já viu um pouquinho de negociação, mas a gente vai ver de novo, quais são as formas de conflitos de interesses a nível sindical. E o que nós temos no Brasil e o que nós não temos no Brasil. Quais são os meios de classificação, os meios de solução de conflito no Brasil. Quando a gente fala de negociação, e a gente está falando disso, a negociação serve para um objetivo. Tudo na vida tem negociação, né? Você negocia com seu marido, você negocia com seu namorado, você negocia com seu filho. Olha, vou te dar... Se você se comportar, eu deixo você assistir o desenho. Se você comer tudo, eu te dou um chocolate. Isso é uma negociação, né? E a negociação, ela serve categoricamente para você solucionar um conflito, onde há negociação, há interesses antagônicos, há interesses conflitantes. E por isso da necessidade de negociação. Quando você negocia com seu filho, mamãe, eu não quero comer, né? Você fala, não, você comer tudo, eu te dou um chocolate, você está estabelecendo uma negociação porque há interesses conflitantes. Ele não quer comer e você quer que ele coma, né? Enfim, uma série de situações que a gente passa na vida. E no direito coletivo do trabalho, isso fica muito claro, porque interesses antagônicos, toda hora eles surgem. Justamente porque a categoria econômica, ela defende efetivamente o interesse que lhe convém, que vai de encontro à sua lucratividade, categoria econômica e categoria patronal. Então, o cara quer ter cada vez mais lucro, e aí ele tenta, isso é um mecanismo natural, isso é a roda natural do direito do trabalho. Ele tenta, obviamente, reduzir o direito do trabalho, ele quer enxugar a folha de pagamento. E no nosso país, eu não sei outros, mas a gente tem um discurso recorrente, ainda mais por esse governo, dizendo que os investidores não vêm para o Brasil porque aqui é um país inviável justamente pela quantidade de direitos. Pelo amor de Deus, não repitam isso na rua. Isso não é uma realidade. Porque todos os países que são signatários da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, quase seguem todas as mesmas diretrizes com relação a direito do trabalho. E quase todos os países da Europa e da América estão na OIT. Talvez a China, por exemplo, seja um pouco mais liberal, Coreia, esses países asiáticos, com relação a direitos, porque eles não participam muito, eles têm uma outra cultura, uma outra pegada. Então, você falar, só no Brasil tem seguro-desemprego. Mentira, nos Estados Unidos, o maior país capitalista do mundo, tem seguro-desemprego. Programas assistenciais tem na Europa, tem nos Estados Unidos, né? Só que faz parte do mundo do trabalho, faz parte da dinâmica das relações de trabalho, alguém querer ter lucro. E alguém está trabalhando da outra ponta. Só que, às vezes, o ter lucro, aumentar a margem de lucro, passa por uma perspectiva de retirar direitos. E aí são interesses conflitantes, interesses antagônicos. E nós vamos verificar, na existência do direito do trabalho, que isso ocorre efetivamente a todos os momentos. Então, são empregadores que economizam com o EPI, são empregadores, por exemplo, grupo de empregadores ou categoria econômica, que, em prol de uma crise econômica, querem retirar direitos sob a bandeira de que, se não sobreviverem, entrarão em falência e que, sim, mandarão todos embora. Então, essa luta é diária e constante, ela é diária e constante. E aí, por isso, do interesse da negociação, ou da finalidade da negociação, de atingir a melhoria da condição social e coordenar os interesses entre trabalhadores e empregadores. É lógico que a negociação, ou a tentativa de negociação, ela não pode ser vedada, ou ela não pode ser utilizada a ponto
de acabar com os empregos. Então, acho que aí, uma opinião pessoal minha, o sindicato tem que fazer um papel muito além, não só de melhorar as condições sociais, porque, às vezes, a situação que a sociedade vive, melhorar a condição social é garantir o próprio emprego. Às vezes, não é conquistar mais direito, é pelo menos manter os empregos daquelas pessoas que ali estão. Porque se eu sou um sindicato muito atuante e eu bato na conquista de um direito, talvez a empresa tenha um custo maior, uma folha de pagamento maior, enfim, a concorrência dela, porque o preço dela aumenta, a concorrência dela diminui. E a grande discussão ali em São José, isso ficou muito claro durante anos, porque os sindicatos metalúrgicos de lá batia muito forte na GM, até que um dia a GM, eu já contei isso para vocês, a GM falou assim, olha, eu vou fechar a unidade de São José, eu fico no Rio Grande do Sul, onde tem planta. E aí os comerciantes começaram a fazer um movimento de carta para o punho, carta de apoio à própria GM. Dizendo, e tinha um grupo de trabalhadores que não concordavam com a postura do sindicato, dizendo, olha, pelo amor de Deus, fica aqui, vamos negociar, a gente aceita entrar em layoff, e os cambal lá, aceita umas certas situações, porque a gente prefere manter os empregos. Então, tem que ter uma medida a essa conciliação. Então, a conciliação, ou a negociação, na verdade, é só para resolver esse conflito de interesses antagônicos. E a dinâmica do direito do trabalho sempre vai ser essa. E são interesses no âmbito coletivo, que é o que nós estamos falando até agora, porque nós temos o sistema dividido em categorias, categorias econômicas do patronato e profissional dos trabalhadores. Certo? Sempre vai ter essa situação. Então, a classificação aqui, olha, dos conflitos coletivos, tem uma classificação na doutrina que diz que os conflitos coletivos se classificam de acordo com meios utilizados para sua composição, de acordo com a motivação dos conflitos, pelas medidas dos conflitos utilizados e quanto à finalidade normativa pretendida. Tá? Eu vou passar esse material para vocês aqui, então se preocupe que eu estou lendo aqui, mas, enfim. E aí, o mais importante é contra a finalidade normativa pretendida. Lembrem-se de uma coisa, e se eu não falei, eu vou falar agora. Pensem sempre assim, eu tenho um conflito de interesses de ordem coletiva, porque o nosso sistema é dividido em categorias, econômica e profissional. Desses interesses contagônicos, eu preciso incidir uma boa negociação em cima desses interesses. Se eu tenho sucesso nessa negociação, eu formo a contratação coletiva, que é a convenção coletiva ou acordo coletivo, empresa e sindicato de empregados. Se eu não tenho sucesso nessa contratação, nessa negociação, melhor dizendo, coletiva, eu não consigo formar uma convenção coletiva nem um acordo coletivo. Eu vou para o judiciário entregar a minha negociação, que a gente chama de dissídio de natureza econômica. A gente vai chegar lá. E aí o judiciário vai julgar o meu dissídio, fazendo uma sentença normativa. E aí há uma incidência de um poder que está no artigo 114 da Constituição Federal, que é o poder normativo. Poder normativo de criar norma. Poder de criar norma, igual a poder normativo. Dizem que quando... Dizem não, né? É o que está no artigo 114, já reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, quando o tribunal julga um dissídio, ou seja, uma negociação que foi infrutífera, ele exerce o poder normativo, porque ele está criando cláusulas contratuais, cláusulas coletivas e contratuais, que vão impactar nos contratos individuais de trabalho. Só que quando a gente está nessa fase desses conflitos de interesses antagônicos, a gente tem duas perspectivas desses interesses antagônicos. A gente tem uma perspectiva econômica,
a gente tem uma perspectiva jurídica, uma perspectiva econômica e uma perspectiva jurídica. Então, por exemplo, perspectiva econômica é quando eu falo em criar, extinguir ou modificar condições de trabalho. Lembre-se sempre que de um conflito haverá uma negociação, que pode haver a contratação coletiva, convenção ou acordo coletivo. Eu enxergo assim, convenção e acordo coletivo como duas nuvens que soltam raios em relação a duas pessoas, que impactam no contrato individual do trabalho, criam direitos e obrigações. Então, conflitos de natureza econômica geram como consequência ou a criação, ou a modificação, ou a extinção de condições de trabalho. Conflitos de natureza jurídica, eles geram apenas uma interpretação ou cumprimento daquilo que já estava estabelecido em convenção ou acordo coletivo. Se existe uma norma, não somente em acordo coletivo ou convenção coletiva, na própria norma. Se existe uma norma, e essa norma tem uma dupla interpretação, por exemplo, e aí o sindicato dos empregados orienta todos os seus filiados, olha, essa norma diz X, e o sindicato da categoria econômica fala assim, não, essa norma não diz X, essa norma diz Y, portanto, todos os empregadores apliquem o Y, que é prejudicial, por exemplo, ao trabalhador. Vejam que a perspectiva aqui, obviamente, que pode impactar no contrato de trabalho, mas a primeira perspectiva é a interpretação da norma. O que a norma diz? Se é X ou se é Y? Então, eu tenho um conflito aqui de interpretação. Esse conflito não tem natureza econômica. Eu não estou discutindo nesse conflito a instituição ou a retirada de uma cesta básica, o aumento do salário ou não, o aumento de um anuênio ou a retirada de um anuênio, uma garantia do pagamento do plano de saúde ou a retirada do plano de saúde, uma garantia de uma estabilidade provisória ou uma retirada, ou uma modificação, uma diminuição desse período de estabilidade. Eu não estou falando nessa perspectiva econômica no sentido de criar, modificar, extinguir obrigações. Quando eu falo de conflitos jurídicos, eu reconheço a existência da norma, só que é uma interpretação dúbia. Há um antagonismo no que tange a interpretação daquela da norma, que ora pode favorecer os trabalhadores e ora pode favorecer, você vai aplicar a interpretação a maneira que melhor lhe convém. Ora favorece os empregadores. Mas como eu tenho um conflito nesta interpretação da norma, para eu resolver isso, eu faço uma negociação que não tem um cunho econômico, e sim um cunho jurídico. De maneira com que, se minha negociação não sair frutífera, eu também entrego para o Poder Judiciário essa discussão. Só que eu faço um dissídio de natureza jurídica, em que o judiciário só vai dizer qual a interpretação que prevalecerá. Olha, essa norma diz isso. Ponto final. Então, eu até criei aqui um conceito. Se funda em norma pré-existente, em torno do qual divergem as partes, interpretação, ofensa ao ordenamento jurídico com a qual a contraposição, o conflito de interesses, é baseado em lesão ou ameaça de lesão a direito. A norma já existe, ela já cria, extingue ou modifica obrigações.
O que está em voga nesse dissídio, nesse conflito jurídico, é a interpretação dessa norma. Então, se havendo interesses antagônicos no que tange ao que a norma diz, a interpretação da norma, não havendo uma negociação positiva que resulte numa solução desse conflito, entrega-se isso através de um dissídio jurídico e agora não econômico, apenas para o tribunal dizer para mim qual é a interpretação daquela norma, a fim de que as partes cumpram aquilo. Certo, pessoal? Então, tá bom. Então, olha só. Aí eu vou compartilhar. Luana, se até amanhã, o professor é meio esquecido, eu não compartilhar com vocês o vídeo ou este slide, aí você me cobra, tá? E aí, semana que vem, a nossa avaliação. Certo? Professor, só confirmando, então, a avaliação semana que vem vai ser a matéria toda dada até hoje, né? Isso. 5 questõezinhas só. Super tranquilo. Múltipla O escolha. senhor fala isso agora. Não, mas vocês vão ver, direito coletivo é mais tranquilo. Não tem como eu ficar criando aqueles casos complicados lá. É mais tranquilão. Vocês vão ver. E se tiver oportunidade hoje de participar lá da webinar, então, ixi, as inscrições já estão encerradas. Que pena. Mas eu acho que vai para o YouTube isso daqui. Vamos ver. Inscrições. São Paulo. Deixa eu ver aqui se já estão encerradas mesmo. Já estão encerradas. A hora que a Luana mandou, ainda estava dando para fazer. Tava, né? Tá. Ó, tem bastante aqui. Tem uma outra que vai ter aqui dia 23 de abril, atuação sindical em tempos de pandemia. Tem bastante coisa na ASP. Eu não sei se vocês podem se filiar à ASP. É um custo, né? Podem se filiar à ASP como estudante, eu acho que podem, viu? Associação dos Advogados de São Paulo. É bem legal se filiar à ASP, sabe? Tem muito curso, tem muito repositório de jurisprudência. É um material que quase todos os advogados mais antigos aí utilizam. Então, é bem legal mesmo filiar à ASP. Lá eu acho que pode se filiar na qualidade de estudante. Paga uma mensalidade. É bem legal, né, professor? Acho que, não sei que ano que foi, mas eu tive a oportunidade de participar quando foi aqui em Campos do Jordão. Foi muito bom. Ah, então, o de Campos é bem legal mesmo. Mas a ASP é muito boa, assim, tem bastante curso, tem revista eletrônica, e eu acho que dá para se associar como estudante, eu não tenho certeza. Mas, desculpa, eu vou tentando informar vocês aqui e vou ver se essa... Vou até mandar mensagem para alguns professores, se isso vai ficar gravado em algum lugar aí depois eu compartilho com vocês. Certo, pessoal? Certo. Obrigada, professor. Obrigado a vocês, fiquem com Deus, se cuidem e semana que vem tem avaliação. Tchau, prof. Tá bom, professor. Muito Tchau. obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. professor. Tchau. Alô, professor. Falou, abraço, até mais.